Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando o seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte da chegada de Jorginho, as primeiras palavras, né, do meio aí, que vai atuar pelo Flamengo aí no Mundial de Clubes e também pelo resto da temporada. Vamos ver as primeiras palavras aí desse jogador, né, histórico aí em contratação, Domingão. Sem mais enrolação, galera, fica agora aí com o vídeo. Opa! Aí, ó, você acompanhando nesse momento. Jorginho nesse momento aparece na sua tela. Volante Jorginho, 33 anos de idade. Jogador do Hellas Verona, Napoli, Chelsea e Arsenal. Jorginho cumprimenta aí os torcedores do Flamengo e você acompanhando aí de pertinho. Portanto, Jorginho chegando para se tornar jogador do Flamengo. Sensacional, Jorginho. Jorginho, tira aqui, ó, Jorginho. Aí, cara, aí. Jorginho, tira uma foto aqui, Jorginho. Jorginho, tira uma foto aqui. Jorginho, tá ansioso pra jogar no Flamengo, Jorginho? Aqui, ó. Daqui. Aqui, aí você, ó, venha. Calma. Fechou? Jorginho. Falou. Tá aí o Jorginho chegando nesse momento. Aí, Jorginho, portanto, A família do Jorginho. as primeiras palavras de Jorginho na chegada ao Rio de Janeiro e você acompanhando, portanto. Volante Jorginho chega nesse momento. Aí ele acompanhado da esposa, recém-casados, portanto, e o Jorginho chegando agora para construir a sua história no Flamengo. Sensacional a chegada do Jorginho, portanto. E você acompanhando aí, ó, o sósia do Jorge Jesus, o Chapolin rubro-negro também tá aqui com a gente. Sensacional, portanto, Jorginho, o primeiro reforço do Flamengo nessa janela de transferências internacionais do meio de ano. Jogador que rescindiu com o Arsenal da Inglaterra para poder assinar com o Flamengo e poder jogar o Super Mundial de Clubes da FIFA. Você acompanhando, portanto, a movimentação. Jorginho muito sorridente, muito feliz. A gente acompanhando realmente, né, que o jogador chega com uma felicidade muito grande, chega com entusiasmo muito grande, chega com uma alegria muito grande, não poderia ser diferente. Ele que vai vestir a camisa de um dos maiores clubes do mundo. Nesse momento, fechada a porta da van, que vai conduzir, portanto, Jorginho para o hotel, onde ele vai descansar agora. São 12 horas de viagem de Londres até o Rio de Janeiro. Então ele agora vai ao hotel, vai descansar um pouquinho e mais tarde ele já é aguardado, portanto, no Ninho do Urubu para a assinatura do contrato de 3 anos com o Mengão. Primeiro reforço do Flamengo desse meio de ano, Yuri Duque. É isso, Mauro Santana. Primeiro reforço do Flamengo para a temporada de 2020. Agora de Flamengo, o BAP confirmou o Jorginho. Eu tô falando confirmou porque nesse momento, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Jorginho está a caminho do Rio de Janeiro. Ele até postou nos stories dele, quando ele estava no aeroporto em Londres, dizendo que estava partindo para o Rio de Janeiro. Então, se você assistir a esse vídeo aqui depois de 5h45 da manhã, o que provavelmente vai acontecer, porque eu não devo postar essa hora, embora eu já esteja acordado essa hora, mas o Jorginho, espero que chegue bem aqui ao Rio de Janeiro. Ele está a caminho do Rio de Janeiro. E o BAP, presidente do Flamengo, em um evento disse o seguinte sobre o Jorginho: o Jorginho veio qualificar ainda mais o elenco da gente. É um processo que a gente tem feito ao longo dos anos mais recentes. Veio o Alexandre, veio o Danilo e agora chega o Jorginho. São jogadores que algumas pessoas falam que já têm mais idade, mas são jogadores que têm muita saúde, que têm muito a agregar ao elenco e a qualidade do futebol do Flamengo como um todo. Eu vou me apegar numa parte aqui da frase do BAP, são jogadores que têm muita saúde, é o que essa diretoria está buscando. Essa atual diretoria entende que muitos jogadores do atual elenco não têm condições físicas de suportar o que o calendário do futebol brasileiro atualmente exige. Isso não é uma crítica aos jogadores, é questão de genética. O Gerson, por exemplo, cara, dificilmente você vê o Gerson ficando fora por questões físicas, sabe? Desgaste, fadiga muscular. Léo Pereira é outro também, dificilmente. Pelo que me relatam no Flamengo, o Léo Pereira, cara, o exame CK dele dificilmente dá muito alto, muito elevado. É um cara que tem uma recuperação muito boa. Então, isso é fisiológico, é de jogador para jogador. E a diretoria entende que precisa mudar algumas peças no atual elenco por conta disso. Vamos agora falar de Jorge Carrascal, jogador do Dinamo de Moscou, que o Flamengo está tentando a contratação. Antes de mais nada, eu vou pegar aqui os prints
e resgatar. Porque hoje o Flamengo tem um analista que se chama Igor Santos. Inclusive, muita gente no mundo da bola elogia demais esse profissional. E lá em 2020, mais precisamente no dia 10 de dezembro de 2020, ele postou a seguinte mensagem no Twitter dele na ocasião. Está jogando livre entre linhas, Jorge Carrascal. Flutua na meia esquerda, recebe e dá continuidade. Um jogador que promove o espetáculo por sua criatividade e reverência. Na outra postagem, também no mesmo dia, ele fala: hora de apreciar um bom futebol, especialmente porque agora jogará meu Jorge Carrascal no River Plate Nacional. Gente, ou seja, é um jogador que um dos analistas está monitorando há muito tempo. Estamos falando de quase 5 anos. Essas duas postagens foram em dezembro de 2020. Ele tem 27 anos, o Jorge Carrascal. Ou seja, desde quando ele tinha 22 anos... Desde quando ele tinha 22 anos que esse analista vem acompanhando o Jorge Carrascal, meia colombiano. E segundo o site SofaScore, Jorge Carrascal disputando a Premier Liga 2024-2025 pelo Dinamo de Moscou. 26 jogos, sendo 21 como titular, 7 gols, 3 assistências, 10 participações em gols, 173 minutos para participar de gol, 8 grandes chances criadas, 38 passes decisivos, 51 desarmes. Pelo menos esses são os ótimos números do Jorge Carrascal pelo Dinamo de Moscou. E, beleza, agora a pergunta que está todo mundo se fazendo aí, quem não viu no meu Twitter, quem não viu no meu Instagram, vai ver aqui agora. Como a diretoria enxerga Jorge Carrascal? Como a comissão técnica pretende utilizá-lo, caso ele seja de fato contratado? A resposta é simples. Ele chega para suprir as ausências ou brigar por uma vaga no time titular com a Arrascaeta. Ele chega para jogar de meia. Então, respondendo a sua pergunta, ele não chega para jogar como ponta esquerda, como joga o Michael atualmente, como joga Bruno Henrique, teoricamente, como joga o Cebolinha. Não seria esse ponto esquerdo. Ele seria um meia flutuando pelo lado esquerdo. E essa dúvida de vocês é coerente porque no mapa de calor do Jorge Carrascal, ele jogando nessa última temporada é muito aberto na ponta esquerda. Mas a diretoria quer utilizá-lo como um reserva imediato do Arrascaeta. Então, o Jorge Carrascal ele chegaria para jogar na posição que atualmente joga o Arrascaeta. Vene, qual é o valor da proposta final? O Flamengo ofereceu ao Dinamo da Rússia 10 milhões de euros. Na cotação de hoje dá em torno de 64 milhões de reais e mais 2 milhões em metas, em bônus. Ou seja, 12 milhões de euros. Só que o Dinamo quer receber pelo menos 15 milhões. Então, tá esse entrave, essa diferença nos valores, as negociações estão em andamento. Porém, tem um lado bom que pode influenciar e ajudar a vida do Flamengo nessas tratativas. Qual é? O jogador já aceitou a proposta do Flamengo, já aceitou o projeto rubro-negro. E o projeto é com um contrato de 4 a 5 anos, um contrato longo. Um jogador que quer se transferir para o futebol brasileiro entende que seria uma ótima, nesse momento, para a carreira dele, jogar com a camisa do Flamengo. Então, o Flamengo tem o sim do jogador, tem a vontade do jogador, tem 10 milhões, 12 milhões, vamos botar aí porque o Flamengo pagaria mais 12 milhões de euros para investir. Vai conseguir a contratação? Não sei. Eu estaria mentindo se eu falasse que sim ou que não. A gente sabe, o Flamengo está tentando. E mesmo que chegue o prazo para escrever o jogador no Mundial, que é até o dia 10, terça-feira, o Flamengo vai continuar tentando a contratação desse atleta, não vai desistir. A ver, o tempo dirá se o Flamengo vai conseguir. Agora eu quero saber de vocês. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí no começo do vídeo, né, a chegada aí de Jorginho, né, ao Rio de Janeiro, né, para fazer exames no Flamengo. Esse é logo anunciado aí como reforço aí para a temporada, jogar o Mundial de Clubes. É um jogador aí que vem demonstrando aí que gosta muito, né, do Brasil, inclusive muito do Flamengo. Ele surpreendeu aí, né, por estar muito receptivo, né, depois de 8 horas de viagem, né, uma viagem muito longa. Então ele mostrou ali
ser um cara feliz ali com a sua família, com sua esposa ali do lado, e mostrando que pode vir, né, para somar cada vez mais pelo Flamengo, e é um ótimo jogador de ótima qualidade, né. E depois aí no final do vídeo aí vimos aí informações aí de Venê, onde ele falou um pouquinho sobre a chegada de um novo reforço, né, que pode pintar aí, né, nessa janela mesmo, né, que é o carro aí de Jorge Carrascal, né, um jogador colombiano aí, um meia, né, que pode jogar na posição aí de Arrascaeta, ser um reserva ali imediato e que pode fazer essa função aí com tranquilidade, né, e o Flamengo precisa de um jogador como esse, que se adapte aí, que seja referência, porque como a gente perde Arrascaeta ali, o time do Flamengo decai muito, né, na parte de criação, e com a Arrascaeta jogando ali é um cara que vem sendo excepcional. E com esse jogador pode ser fundamental aí para o Mengão. Dê sua opinião aí pra gente, galera. Se você gostou, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.